Aleluia, pode sentar, meu irmão. Quero chamar aqui o pastor Beto. Nós vamos ter a honra de ouvi-lo ministrando a palavra de Deus, amém? O pastor Beto é pastor de uma das nossas igrejas, a Igreja de Deus ali em São Miguel. É professor do Rema Brasil, amém? Fique à vontade, vamos dizer, pastor Beto, pregue. Aleluia. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Tá bom, viu? Eu vou repetir de novo. Repetir de novo é redundante, né? Mas quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Aleluia, coisa boa. Que bom, irmãos, estar aqui, estarmos juntos, reunidos esta noite para cultuarmos ao Senhor. De fato, nós estamos vindo de dias poderosos, onde Deus tem ministrado, irmãos, aos nossos corações. Eu creio que você tem recebido muito da parte de Deus durante esses dias, assim como eu também tenho recebido. E diante, irmãos, de tantos ministros experientes, cheios da palavra, cheios do Espírito, hoje eu me sinto assim como o menor da casa do meu pai. Aleluia. Mas eu aprendi, irmãos, eu tenho aprendido, desde que cheguei aqui, tenho aprendido com os meus colegas pastores auxiliares, bem como também com o pastor Eliezer, a confiar sempre na unção. Amém, irmãos? A sempre olhar para dentro. Amém? Porque Deus é aquele que nos traz inspiração por dentro. Amém? Saiba de uma coisa, naquilo que você não é capaz naturalmente de fazer, você tem a graça para fazer. Você é ungido para fazer. Amém? Então diz para o teu vizinho, confia no maior que está em você, que tudo irá bem. Amém, irmãos? Aleluia. Eu queria que você rapidamente abrisse comigo, por favor, em um texto das Escrituras, em Efésios, no capítulo 4, no verso 17. Efésios, no capítulo 4, no verso 17. Efésios 4, 17. Esse texto tem falado comigo, irmãos, já há um tempo. E eu queria compartilhar contigo esta noite. Amém? Uma palavra vinda de Deus pode mudar a tua vida. E se você abrir o teu coração para aquilo que Deus vai falar esta noite, tua vida será mudada. Amém? Sua vida será transformada. Você não será mais o mesmo. Amém, irmãos? Então, em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, irmãos? Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos comentar algumas coisas a respeito dele. Amém? E Paulo inicia no verso 17, irmãos, dizendo: portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam quem? Como também andam quem, irmãos? Os gentios. Que qualidade de povo são os gentios? Quem são os gentios? Os gentios, irmãos, é um povo sem Deus, é um povo não nascido de novo, é um povo sem aliança com Deus, o povo que não tem a Deus como Pai.
Amém, irmãos? Pasme se eu te disser isso, mas nem todo homem é filho de Deus. Amém? Todo homem é criatura de Deus, porém, nem todo homem é filho de Deus. Quais são, irmãos, os critérios para ter a Deus como Pai? Tem que fazer como está escrito, irmãos, lá em João, no capítulo 1, no verso 12. A todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não segundo a vontade da carne, filhos não nascidos segundo a vontade do sangue, filhos não nascidos segundo a vontade de homem algum, mas filhos nascidos do próprio Deus. Amém, irmão? Se você creu no coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e você confessou que Ele era o teu Senhor, que Ele era o teu Salvador, então você recebeu a salvação, então você se tornou filho de Deus. Amém, irmão? Quantos filhos de Deus temos aqui? Se você é filho de Deus, diga assim: eu sou filho de Deus. Diga assim: eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora é interessante, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele cita aqui. Ele diz: portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis. Ele estava falando com aquela igreja em Éfeso. Amém? Porque Efésios foi uma carta destinada à igreja. Amém, irmãos? Você faz parte da igreja? Então Deus está falando com você através dessa passagem. E diz: não mais andeis como também andam os gentios. Ora, se o apóstolo Paulo, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que não mais andássemos como também andam os gentios, é porque corre o risco de, mesmo nascido de novo, andarmos como se não tivéssemos nascido de novo. Mesmo tendo aliança com Deus, andássemos como se não tivéssemos aliança com Deus. Mesmo sendo filhos de Deus, andássemos como se não fôssemos filhos de Deus. Silêncio nessa hora, não é? Eu te pergunto, é possível ser filho de Deus e andar como se não fosse filho de Deus? Sim. É possível ter aliança com Deus e viver como se não tivesse aliança com Deus? Sim. É possível ser nascido de novo e andar como se não houvesse nascido de novo? Sim, irmãos. É possível. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: não mais andeis como também andam os gentios. E agora o apóstolo Paulo cita algumas características que eu queria que você me permitisse, irmãos, defini-las aqui, uma por uma. Amém? Ele cita algumas características do povo gentio. Vamos dizer, o povo que nós costumamos dizer assim, o povo do mundo. Então, ele cita a primeira: vaidade dos seus próprios pensamentos. O que o apóstolo Paulo, irmãos, estava querendo dizer quando ele disse vaidade dos seus próprios pensamentos? Ele estava falando, irmãos, sobre pensamentos que estavam, irmãos, deteriorados, pensamentos corruptos, pensamentos distorcidos, pensamentos comprometidos por causa do pecado. Todo homem, irmãos, vai chegar um momento na sua vida que ele vai precisar fazer uma decisão. A decisão de, quando a palavra for ministrada e o Espírito Santo convencer o seu coração, ele optar, ele decidir aceitar esta palavra, aceitar a Jesus Cristo. Senão ele vai continuar contaminado pelo pecado. Quando o homem ele morre espiritualmente, irmãos, ele adquire uma natureza que não é a de Deus, é a natureza do diabo. Eu não sei se você sabia disso, mas no passado, o diabo era o teu pai. Quando você não era nascido de novo, quem dominava a tua vida era o diabo. Você era conduzido pelo diabo. Você seguia as sugestões do diabo. Você seguia os pensamentos que ele injetava em você. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que o diabo é o Deus deste mundo. E quando a Bíblia fala, irmãos, que o diabo é Deus deste mundo, ele não está dizendo que o diabo é Deus desta terra. Mundo diz respeito, irmãos, à filosofia, a sistema, enquanto terra diz respeito a planeta. Diz respeito a território.
O diabo, irmãos, não é o dono da terra. Ele não é o senhor da terra. Ele não é o Deus da terra. Mas ele é o Deus deste mundo. O Deus deste século. Ele tem o controle, irmãos, da filosofia, do sistema deste mundo. Tanto é, meu amado, que este mundo vai de mal a pior, conforme o tempo passa. Tem gente que diz assim, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Mas, irmãos, temos que entender como é que funciona a soberania de Deus. A soberania de Deus tem o mesmo peso da integridade de Deus. Deus não viola a sua palavra. Deus não vai contra a sua palavra. Ele é íntegro. Integridade implica em ter valores, ter princípios, seguir esses valores, seguir esses princípios. Existem coisas, meu amado, que pasme você, Deus não pode. Deus não pode mentir. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode vir contra a sua palavra. Amém, irmãos? O diabo já tem uma outra linha. O diabo já segue outro esquema. O diabo é mentiroso, irmãos. João, no capítulo 8, no verso 44, a Bíblia diz que Jesus, falando com aqueles religiosos da época, ele disse: vocês têm por pai o diabo. E vocês seguem as suas sugestões, em outras palavras. Antigamente, irmãos, nós seguíamos as sugestões do diabo. Achávamos que estávamos livres, porém estávamos presos. Presos às suas mentiras, presos às suas sugestões, com pensamentos corruptos, irmãos, com pensamentos danificados por causa do pecado. Mas, irmãos, Deus nos oferece a sua palavra, que é a verdade, para nós consertarmos os nossos pensamentos, colocarmos no lugar do pensamento errado o pensamento certo, passando a pensar como Deus pensa. A vontade de Deus, irmãos, é que venhamos a substituir os pensamentos errados que dominavam as nossas vidas no passado, pelos pensamentos certos expostos por Ele em sua palavra. Quanto mais você entra em contato com a palavra, irmãos, mais você coloca dentro de si os pensamentos de Deus. E se você pensa segundo Deus, você pensa certo. Se você pensa certo, você vai crer certo. Se você crer certo, você vai falar certo. Se você fala certo, você vai andar certo. Se você andar certo, você vai ter o hábito certo. Se você tem o hábito certo, você vai ter o caráter certo, moldado pela palavra do Senhor. Por isso, irmãos, que a maior arma do diabo chama-se sugestões, chama-se pensamentos. Era assim que ele nos escravizava no passado. Em Efésios, um pouco antes de onde nós estamos, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia diz que Ele nos deu vida, se referindo a Cristo Jesus, quando estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E continuando, a Bíblia diz, conforme andávamos no passado, quando seguíamos o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, quando seguíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas que bom que o texto não termina assim. A Bíblia diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, aleluia! Diga, eu tenho a vida de Deus. Deus encontrou a chance então, meu amado, de afetar a sua vida. O Espírito Santo, meu irmão, é aquele que nos recorda das palavras de Jesus. Por isso nós precisamos colocar as palavras de Jesus dentro de nós. Porque como é que nós vamos nos recordar de algo que não tivemos contato? Amém, irmãos? Se eu tenho contato com a palavra, o Espírito Santo vai ter material. Material para me lembrar, material para me recordar. Por isso o irmão Reagan cita que o nosso espírito conhece coisas que a nossa mente não conhece. Mas no momento em que a nossa mente passa a conhecer a vontade de Deus, o Espírito Santo tem material, irmãos,
para lançar a vontade de Deus, para nos relembrar a palavra de Deus. Por isso, diante de circunstâncias, diante de provações, diante de tribulações, diante de tentações, vai subir uma palavra. Vai sempre subir uma palavra, vai sempre vir o socorro, vai sempre vir a graça, vai sempre vir a unção, vai sempre vir a força. Você não precisa temer, você precisa vigiar. Só vigia. Por isso o apóstolo Paulo ele diz sobre vaidades dos seus próprios pensamentos. E o apóstolo Paulo, irmãos, sabia tanto da importância disso, que em Romanos no capítulo 12, você conhece muito bem essa passagem, no verso 2 ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quem transforma? Quem transforma? Somos nós. Pela renovação da vossa mente. Porque somente aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Diga assim: Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para a minha vida. Agora, irmão, sabe quando é que você vai experimentar? Quando você renovar a sua mente. Você só vai experimentar quando você colocar no lugar dos pensamentos errados os pensamentos corretos. Senão você vai viver, irmãos, aquém, alheio a tudo aquilo que Deus oferece. Nós vamos ver aqui, na continuação do texto, eu não pretendo me prolongar muito. Mas, uma segunda característica do gentio, se você seguir a sequência, você vai ver Paulo dizendo: obscurecidos de entendimento. De fato, irmãos, uma característica vai afetando a outra. O fato deles andarem na vaidade dos seus próprios pensamentos é porque eles estão obscurecidos de entendimento. Ou o fato deles andarem obscurecidos de entendimento é porque andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então veja, a Bíblia diz obscurecidos de entendimento. E o que significa isso, irmãos? É não ter entendimento espiritual. É falta de revelação. É falta de iluminação. O que é revelação, irmãos? Esclarecimento do Espírito. Iluminação por dentro. Clareza por dentro. Preste bem atenção, que eu não quero que você se desvie da tônica do que estou querendo dizer. O apóstolo Paulo, ele começou esse texto dizendo: não mais andeis. Isso quer dizer, irmãos, que existem crentes dentro da igreja ouvindo a palavra, mas sem entendimento. Existem muitos crentes assim, irmãos, espalhados no mundo, que fazem parte da igreja do Senhor, mas sem entendimento, sem revelação. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 3, o apóstolo Paulo ele diz: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Eu quero que você entenda, irmãos, que o apóstolo Paulo também estava falando com a igreja. Se o nosso evangelho, as boas novas, as boas notícias, os resultados de Deus, os benefícios de Deus, se o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem. Existem, irmãos, muita gente da igreja perdida, deixando de experimentar o melhor de Deus para as suas vidas. Não porque Deus não queira, mas ou porque ela é ignorante a respeito do que está escrito, ou porque ela está sendo teimosa no que diz respeito àquilo que ela conhece. Existem dois tipos de incredulidade, irmãos: a ignorância no que diz respeito à vontade de Deus, e existe aquela de falhar em ser persuadido pela palavra. Pergunta para o teu irmão, mas não responde para ele. Em qual desses dois tipos de incredulidade? Pergunta para ele. Você está? É bom que não esteja nenhuma. É bom que não esteja nenhuma. Ou ignorante a respeito da palavra de Deus, ou falhar em ser persuadido por ela. De fato, é melhor ser ignorante do que em falar em ser persuadido. E tem muita gente que permanece na ignorância, dizendo assim: não, eu vou permanecer na ignorância porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas vou dizer uma coisa para você: isso não significa que não haja prejuízo para a sua vida.
Isso não significa que haja prejuízo. E existem aqueles que estão sedentos e famintos pela palavra de Deus, isso é lícito, isso é o correto, mas o que eles querem é informação e não praticar o que estão recebendo. Não praticar o que estão ouvindo. Então, se eu não pratico o que eu estou ouvindo, consequentemente eu não vou ter êxito, eu não vou ter sucesso. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, o apóstolo Tiago, ele disse: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem se engana quando ouve e não pratica? Eu mesmo. Porque aquele homem que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que se coloca dentro do espelho, vê a sua imagem, vai-se e logo se esquece de como era. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas operoso praticante, este sim será bem-aventurado em tudo o que fizer. Oh, aleluia! Vai recebendo a palavra e praticando a palavra, irmão. Vai recebendo a palavra e praticando a palavra. Você ouviu uma boa palavra esses dias, pratica essa palavra e prova de resultados, porque você não vai abençoar Deus praticando a palavra. Deus recebe. Eu estou praticando a tua palavra. E Deus vai dizer: recebe você. Não abençoamos Deus, irmãos. Não favorecemos Deus praticando a palavra. Se nós entendermos isso, irmãos, a nossa vida vai mudar. Porque somos nós que somos beneficiados quando praticamos a palavra. Não é o vizinho, não é Deus, somos nós. Aleluia. Veja como Deus é bom, irmãos. A natureza dele está em nós, ele nos inspira, ele nos recorda da palavra através do Espírito. E quando andamos na palavra que agrada a ele, ainda somos beneficiados. Por isso que a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Como é que eu busco a Deus? Eu busco a Deus andando no agrado dele. Porque se eu ando no agrado dele, eu ando em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Essa aproximação de Deus não é uma aproximação natural. Essa palavra aproximar quer dizer apego. Aquele que se apega a Deus. Aquele que se apega à palavra. Demonstra crer que ele existe. Eu me apego à tua palavra. Foi falado aqui, irmãos, o que o salmista disse em Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quanto mais da palavra de Deus, irmãos, dentro de você, menos será a margem de erro. Consequentemente, você vai experimentar das coisas de Deus. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Vamos avançar. A terceira característica. O apóstolo Paulo diz: alheios à vida de Deus, que tem tudo a ver com aquilo, irmãos, que eu já comecei a dizer. Porque alguém que está alheio à vida de Deus, deixa de provar do poder de Deus, do fluxo da vida de Deus. Existem muita gente, irmãos, e o apóstolo Paulo citou isso em 1 Coríntios, no capítulo 11, no meio da igreja, muitos fracos, doentes, muitos que já partiram, pessoas que deixaram de experimentar da vida de Deus. Sabe o que é a vida de Deus, irmãos? Toda a plenitude de Deus. Eu vou dizer de novo porque você não pegou. A vida de Deus é toda a plenitude de Deus. Oh, aleluia. Colossenses no capítulo 2, no verso 9, você não precisa abrir não, mas eu vou ler para você. Diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí no verso 10 diz assim: também nele estáis aperfeiçoados, mas eu gosto de outra versão que diz: mas tendes a vossa plenitude nele, que é o cabeça sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Temos a plenitude de Deus dentro de nós. Alguns estão entupindo essa plenitude. Alguns estão entulhando essa plenitude. O poder de Deus querendo fluir, mas alguns abafando. Como é que eu vou, amado, entupir a vida de Deus? Andando na carne. Eu vou entupir a vida de Deus, irmãos,
se não fizer aquilo que Deus me revelou em sua palavra. Consequentemente, eu não vou, irmãos, receber dos resultados em Deus. Eu não vou receber dos benefícios. Existem muita gente, irmãos, frustrada dentro da igreja, porque o pastor prega algo, mas não se tem vivido aquilo. E talvez alguns se queixem diante de Deus: por que eu não tenho recebido? Por que eu não tenho vivido? Por que eu não tenho experimentado? Porque não tenho obedecido. Simples assim. A falta de obediência, irmãos, paralisa o poder de Deus na tua vida. O fluxo não para, mas você pode abafar. Tem vida suficiente dentro de você para te curar. Tem vida suficiente dentro de você para você prosperar. Tem vida suficiente em você para você viver em plena alegria, em plena paz. Tem vida em você suficiente, meu amado, para você acordar todos os dias animado com essa palavra. Acordar todos os dias, sair da sua casa e ser um alvo das bênçãos de Deus. Senhor, venha ao meu encontro, eis-me aqui, estou aqui, pode vir. Não, Deus não fica chateado com isso, Deus não fica zangado com isso. Você vai estar demonstrando que você é espertinho. Não que você sirva a Deus, meu amado, que você pratique a palavra pensando em si mesmo, mas pratique a palavra com foco certo, porque você ama o Senhor. Amém, irmãos? Quando você pratica a palavra, você primeiramente demonstra amar a Deus. E consequentemente, irmãos, o canal é desentupido. O canal é desentupido. Aleluia. Eu já contei essa história aqui, se eu não me engano, em outra ocasião. Mas eu me lembro, irmãos, que quando eu morava no prédio do Verbo da Vida, lá em Guarulhos, São Paulo, que foi um tempo maravilhoso, de muito crescimento na minha vida. Eu lembro que teve uma vez, irmãos, que eu fui lavar a louça. E eu percebi que o tanque começou a aumentar a água, o nível da água. Eu lavando, a torneira aberta e o tanque aumentando a água. E eu achei estranho aquilo. Se eu continuar, vai esparramar, vai transbordar aqui, vai molhar a cozinha todinha. Deixa eu desligar isso aqui. Eu estava sozinho na época. Esdras conheceu lá. O pastor Neemias também. Irmãos, eu desliguei a água, percebi que a pia estava entupida. Então eu tive que dar uma de encanador. Eu tive que abrir o cano, irmãos. Quando eu abri o cano, eu percebi que existiam restos de comida lá. Resultado de homens descuidados ao lavar a louça. Tenho aprendido muito com minha esposa, irmãos. Lavar a louça direitinho, amém? E eu desentupi aquele cano. E, para minha alegria, quando eu coloquei aquele cano no lugar, a água começou a descer. O fluxo da água voltou ao normal. Eu disse, glória a Deus. Naquele momento, Deus falou comigo. Ele falou comigo, irmãos, que é daquele jeito que Ele deseja que nós venhamos a andar. Desentupidos. Você precisa ser um canal desobstruído, irmãos, do poder de Deus, da glória de Deus, da vida de Deus que existe em você. Se você não está experimentando, meu amado, da vida de Deus em sua plenitude, se desentupa. Diz para o teu vizinho, se desentupa. Oh, aleluia. Nos desentupir, irmãos, para os rios do Espírito fluírem de nós, alcançando cada área da nossa vida. Sabe por que Jesus falou, peça ao Pai e receba, para que a sua alegria seja completa? A alegria completa, irmãos, que Jesus estava querendo dizer, é a palavra de Deus afetando cada área da nossa vida, e ficamos com um sorriso de Gênesis e Apocalipse. Alegria completa. Não é alegria pela metade. Alegria completa, de orelha a orelha. Deus quer te ver feliz, meu amado. Bem-aventurado é mais do que feliz. Faltariam dentes para você viver assim. Mais do que feliz. Amém, irmãos? Diga, eu sou mais do que feliz. Diga, a alegria do Senhor habita em mim. Aleluia.
Oh, aleluia. Vamos continuar aqui, irmãos. A quarta característica que o apóstolo Paulo cita aqui, ele fala ignorância em que vivem, que aí diz respeito à falta de conhecimento da palavra de Deus. Obrigado, querido. E em Oséias, no capítulo 4, no verso 6, irmãos, um texto tão conhecido, a Bíblia nos diz, Deus dizendo, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Veja bem, Deus não falou, o mundo perece. Ele falou, o meu povo perece. E Deus não falou, o meu povo perece por causa do diabo. Ele não falou, o meu povo perece por causa dos demônios. Ele não falou, o meu povo perece por causa do inferno. Ele não falou, o meu povo perece por falta de dinheiro. Ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. O diabo, irmãos, não é o teu problema. Sabe por quê? Porque o problema do diabo já foi resolvido há mais de 2000 anos atrás. Colossenses 2,14 diz que Jesus Cristo, ele riscou o escrito de dívida que nos era contrário. E despojou os principados e as potestades. Os expôs publicamente ao desprezo. Jesus Cristo desprezou o diabo, irmãos, nos ensinando como nós devemos fazer também. Desprezá-lo. Você não é nada. Você não é ninguém. Você não pode contra mim. Quem é o diabo? Nada. Não estou falando que você deve ignorar a sua existência. Mas ele é um falido. Ele é um falido. Ele não pode contra você, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mas veja, irmãos, por causa da ignorância há dano. Por causa da ignorância há sofrimento. Deus não quer que venhamos a sofrer desnecessariamente, irmãos. Existem sofrimentos bíblicos, sim. Você subjugar a tua carne ao teu espírito é um tipo de sofrimento. É difícil, um pouquinho. Mas não é impossível. Porque você tem poder suficiente para dominá-la. Amém, irmãos? Você sair de um lugar para o outro. Abandonar pai e mãe por conta da causa de Cristo, por uma direção, é um tipo de sofrimento. Ser perseguido por causa do Evangelho é um tipo de sofrimento. Mas padecer enfermidade, porque Deus está querendo te corrigir, é um sofrimento desnecessário. Você deve reagir, irmãos, diante daquilo que está contrário à palavra. Lembre-se, o diabo é Deus deste século. Mas você é o Deus dessa terra. Eu vou dizer de novo. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos, no capítulo 5, no verso 17, pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Cristo Jesus. E o que dizer de Isaías 1,19? Se quiserdes me ouvirdes, se quiserdes e me obedecerdes, vocês comerão o melhor da terra. Irmãos, você é simplesmente o melhor de Deus, então o melhor da terra combina direitinho com você. Uhul! Você é o melhor de Deus, irmãos, então o melhor da terra combina com você. É por isso que onde você vai, a vida de Deus atrai o que é o melhor. A vida de Deus atrai o que é melhor. Deus te vê como o melhor. Comece a se ver, irmãos, como Deus te vê. Você não nasceu para ser qualquer um, irmãos. Amém, irmãos? Você é filho de Deus. E quando situações se opuserem contra você, mostre para as situações o tamanho do seu Deus. O tamanho da vida que existe em você. O tamanho do poder que existe em você. Oh, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Eu estou com vontade de dançar já. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Vamos continuar. Quinta característica, o apóstolo Paulo ele diz, dureza do coração. O que significa ser duro de coração, irmãos? Resistir à vontade de Deus. Sabia que Deus pode ser resistido? Deus pode ser resistido.
A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça àqueles que são humildes. Deus, ele pode ser resistido, irmãos. Se você não anda em conformidade com a palavra de Deus, você está resistindo a Deus. Se você deixa de praticar qualquer tipo, irmãos, de algo, coisa espiritual, você está resistindo a Deus. Lembre-se, você não está resistindo o pastor, você não está resistindo a sua liderança, você está resistindo Deus. E dura coisa é resistir Deus, irmãos. Mas Deus dá graça àqueles que são humildes. Se você se humilhar, meu amado, e humilhar muitas vezes diz respeito a você deixar de lado hábitos, coisas que você adquiriu no decorrer da sua vida, que você aceitou como verdade. Mas se essas coisas, elas são diferentes do que a palavra de Deus diz, lance elas fora. Lance elas fora. Você pode dizer, não, mas eu já tenho uma certa idade, Beto. É difícil, é muito difícil lançar o antigo hábito fora. Porque toda a minha vida eu pratiquei essas coisas. É por isso que a Bíblia é viva e eficaz. É por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. É por isso que ela é penetrante, carregada de poder. Porque ela, irmãos, lhe dá poder para vencer aquilo que pela sua própria força você não consegue vencer. Ela lhe fortalece por dentro para vencer estas coisas. Recorre à palavra, recorre ao Espírito e vença aquilo que tem vencido você. Porque você pode vencer aquilo que tem vencido você. Aleluia. É só você se abastecer de Deus, se humilhar diante de Deus. Foi falado hoje pela manhã por Fabiola que existe uma graça, irmãos. A habilidade de Deus, a capacidade, a suficiência de Deus, que opera em nossa vida, que nos levanta em momentos difíceis. Quando você está desanimado, quando você está triste, quando você está angustiado, é o momento melhor para essa graça operar na tua vida. Por isso o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Porque são nesses momentos, irmãos, que a graça de Deus pode ser ativada na sua vida. É só você recorrer à palavra. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia, deixa o teu dedinho aí em Efésios, mas vai comigo lá para Hebreus no capítulo 3, por favor, no verso 12. Hebreus no capítulo 3, no verso 12, irmãos, Paulo cita um exemplo aqui do que é ser duro de coração. Se você abriu lá, diga amém. Eu falei, Paulo disse, né? Alguns dizem que o escritor é Paulo, outros que é Apolo. Eu faço como pastor, foi o Espírito Santo que inspirou. O pastor Eliezer disse. Mas veja o que diz o verso 12, irmãos, de Hebreus capítulo 3. Tende cuidado, irmãos. Então está falando conosco. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Interessante porque ele diz assim, exortai-vos mutuamente uns aos outros. Quando é que nós vamos exortar uns aos outros? Quando estivermos nos congregando. Sim ou não? Vamos estar exortando uns aos outros. Se não nos congregamos, irmãos, nós não vamos ter essa oportunidade de estarmos incentivando, motivando o outro a andar na palavra. Por isso, se a sua alma está abatida, irmãos, esse é o momento de você vir se congregar. Se você está triste, desanimado, esse é o momento de você vir. Se você por acaso está com algum sintoma de enfermidade no teu corpo, aí é que você deve vir. Para receber, meu amado, o que Deus compartilha na unção coletiva. E um vai inspirando o outro, um vai cutucando o outro, um vai animando o outro, um vai lançando uma palavra, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. Tudo é feito para edificação, recarregamento. Amém, irmãos? No verso 14 diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim
a confiança que desde o princípio tivemos. Então veja só, irmãos, tem muita gente dizendo assim, não, já nasci de novo, então está tudo feito, não precisa ir mais para a igreja, não precisa mais praticar a palavra. Não, meu amado. Você precisa guardar até o fim. Tem versões que dizem a sua confissão inicial. A sua confissão. Se manter sempre, irmãos, falando a mesma coisa. Falando a palavra de Deus. Você tem que se manter sempre assim, irmãos. Senão você é tragado pelo diabo. Verso 15 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa do que, irmãos? Da incredulidade. Incredulidade é o oposto à fé. A fé tem convicção, a incredulidade tem dúvida. Você nunca pode, irmãos, ter dúvida no que diz respeito à vontade de Deus. Porque dúvida é o contrário de fé. Naquilo que Deus diz, se apegue, irmãos. Ainda que o sangue dê na canela, como diz o pastor Eliezer. Fica firme ali. Depois de haver feito tudo, permaneça firme. Permaneça inabalável. Fica ali, meu amado. Persevera. Não saia desse lugar. Que Deus está ali te assistindo. Jesus Cristo disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram ventos, desceram as torrentes, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não foi abalada, porque ela estava edificada sobre a rocha. Você pode até dar uma balançadinha, mas cair você não cai, porque a sua casa, a sua vida está edificada sobre a rocha. Mas não faça como outro homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Tem gente vivendo uma espécie de vida movediça. Ora está animado, ora desanimado. Ora está alegre, ora está triste. É uma inconstância, irmãos. Mas não devemos ser assim. Porque aquele que é inconstante nada recebe de Deus. Inconstância está associado à incredulidade, irmãos. Porque ora você crê, ora você não crê. Então você está sendo incrédulo. Você precisa crer e se apegar às verdades ouvidas, irmãos, para não ser como o povo de Israel. Via Deus fazendo aqueles feitos extraordinários, mas por não crerem, deixaram de entrar na terra prometida. Você sabia que cada um aqui tem uma terra prometida? Que mana leite e mel, mas vão existir gigantes que irão se levantar contra você. Mas pela fé você pode derrotar esses gigantes e usufruir daquilo que é seu por herança que Deus te deu. Mas diante dos gigantes, meu amado, não esmoreça, não olhe para baixo. Erga a tua cabeça. Saiba quem é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é mais do que vencedor? Então diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Volta lá para Efésios, rapidinho. Estou concluindo. Veja que a sexta característica que o apóstolo Paulo aponta aqui, irmãos, no verso 19, ele diz, os quais tendo se tornado insensíveis. A sexta característica é insensibilidade. O que significa insensibilidade? Não perceber, não discernir, não perceber a presença de Deus, não discernir a presença de Deus, não perceber as direções do Espírito, não discernir as direções do Espírito. Existe tanta gente confusa, irmãos, no meio do povo de Deus, sem perceber, sem discernir. Deus dentro de nós, mas desconsideramos essa presença. A fonte dentro de nós, mas não estamos nos saciando, não estamos bebendo, não estamos nos alimentando. Por quê, irmãos? Porque vem de uma sequência. Vem numa sequência. Se você
Vê o texto, eu vou aqui relembrar para você. Vaidade na mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, pela dureza do coração, eles se tornaram o quê? Insensíveis. E qual foi o resultado da insensibilidade? Se você for ver, irmãos, no final do verso 19, o apóstolo Paulo ele diz: entregaram-se à lascívia ou à dissolução, para cometerem com avidez, com gana, toda sorte de impureza. Entregaram-se à dissolução, que é um tipo de pecado sexual, irmãos. Mas pode ser qualquer tipo de pecado, desenfreado. Quando você está insensível à presença de Deus, não discernindo a presença de Deus dentro de você, as direções de Deus em você, você vai acabar se inclinando para a carne facilmente. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, em Gálatas do capítulo 5, no verso 25, para nós não andarmos na carne, mas sim no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, se temos o Espírito de Deus habitando em nós, vamos andar, irmãos, de um modo agradável a Deus. Para não nos inclinarmos, irmãos, à carne, para não nos inclinarmos ao pecado, porque se nós nos inclinarmos ao pecado, irmãos, nós estamos abrindo brecha para o diabo vir e tocar na nossa família, nos nossos negócios, nas nossas finanças, nos nossos estudos, em tudo aquilo que estamos envolvidos. Por isso, irmãos, nós devemos subjugar a nossa carne ao nosso espírito. Amém, irmãos? E vencermos o pecado. Diga, eu sou maior do que o pecado. Mas eu quero chamar a tua atenção agora, irmãos, para esses últimos versos dessa passagem que nós lemos. No verso 20, veja que maravilha, veja o que o apóstolo Paulo ele diz. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E ele tira a onda ainda com aquela igreja. Ele diz assim, se é, né? Que de fato o tendes ouvido. E nele foste instruídos segundo a verdade em Jesus. Veja, não foi assim que você aprendeu a Cristo. O que é Cristo, irmãos? A unção. O que é Cristo? O ungido. A unção de Deus está em você, irmãos. 1 João no capítulo 2, no verso 20, a Bíblia diz que nós possuímos a unção que vem do santo. E nós temos conhecimento. Nesse mesmo capítulo, no verso 27, irmãos, diz que essa unção permanece em nós. Não temos necessidade de que alguém nos ensine. Não quer dizer que venhamos a desconsiderar, irmãos, os dons ministeriais da igreja. Mas nem sempre estes dons, essas pessoas com essas unções, estarão presentes na tua vida 24 horas. Vão existir momentos que você vai estar sozinho. E o pastor não vai estar, o mestre não vai estar. Mas a unção vai estar. O poder sobrenatural de Deus que atua dentro de você vai estar. É o Espírito Santo em você, te ajudando, te levantando, te ensinando. Senhor, como eu vou sair dessa? Vem a passagem. Senhor, como eu vou sair dessa? Vem a inspiração. Senhor, como eu vou sair dessa? Vem a estratégia, vem a ideia, vem a direção. Tudo que você precisa está dentro de você, meu amado. E esse poder de Deus te acompanha. Agora vamos terminar, amém? Vamos terminar de verdade. No verso 22 de Efésios capítulo 4, Paulo, então, ele começa a explicar como é que é o processo, irmãos, mais detalhadamente, para nós vivermos segundo a vontade de Deus e experimentarmos tudo que Deus oferece. Ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tem gente fazendo do homem velho um homem novo. Toda vez que o homem velho se levanta, você está inovando o que já morreu. Você não deve fazer isso, irmãos. O homem novo, de fato, que é você, recriado por dentro, é que deve aparecer. Não a sua carne, não os seus antigos hábitos. Mas ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, resumindo aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, a vida que está dentro deve ser colocada para fora. O poder que está dentro deve ser colocado para fora. Paulo nos ensina, em versículos seguintes, eu só vou ler,
Mas ele diz a partir do verso 25, do capítulo 4. Deixa eu ir agora aqui. Para Efésios, do capítulo 4, a partir do verso 25. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. No capítulo 5, no verso 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém, irmãos? Sabe que não existe glória sem sacrifício, não existe adoração sem sacrifício. Estas coisas, irmãos, sempre nos tirarão da zona de conforto. Sempre. Sempre vai te colocar em movimento. Mas você tem poder para vencer estas coisas. Porque maior é aquele que está em você. Diga assim: Senhor, a tua graça me basta. Diga: Senhor, eu tenho tua palavra. Eu tenho a tua unção. Tenho o teu Espírito habitando em mim. Posso reinar nesta terra, diante das dificuldades, diante de qualquer tipo de provação, tentação,